A história todo mundo conhece. Uma menina órfã que mora com a madrasta e com as irmãs postiças que fazem da vida dela um inferno. Até que o príncipe faz um baile, a fada madrinha aparece, sapatinho de cristal até a meia-noite, enfim. A história da Cinderela talvez seja uma das mais conhecidas por todo o mundo. E não é pra menos, afinal de contas existem pelo menos 3.000 versões dessa história somente pro cinema. Mas se a gente tiver que escolher uma versão definitiva, aquela que tá mais presente no subconsciente de todo mundo, com certeza essa é a versão da Disney. E na sessão Clássicos Disney de hoje, a gente vai revisitar esse filme de 1950, que foi o pontapé inicial para o que ficou conhecido como sendo a Era de Prata das animações dos estúdios Disney. Talvez uma das primeiras coisas que todo mundo pensa a respeito quando fala sobre Disney são as suas princesas, mas demorou 13 anos para que a Branca de Neve, que foi oficialmente a primeira princesa, tivesse alguma companhia nessa festa. E lá no começo dos anos 50, o Walt Disney estava justamente precisando de um filme que fizesse tanto sucesso quanto o seu primeiro longa-metragem de animação tinha feito. Os anos 40 tinham sido totalmente tenebrosos para os estúdios Disney. Por conta da Segunda Guerra Mundial, vários projetos que estavam em desenvolvimento lá dentro do estúdio tiveram sua produção paralisada. Alguns foram readaptados e lançados durante o período conhecido como a Era de Guerra, e de todos os projetos que estavam paralisados, eles precisavam escolher um para ser a prioridade. E um deles tinha muita coisa em comum com o único filme do estúdio que realmente tinha feito muito dinheiro. Donzela feita de empregada barra escrava pela madrasta malvada? Temos. Quando tudo parece perdido para a donzela, a ajuda vem de onde ela menos espera? Vem! Um príncipe sem nome aparece do nada e se apaixona por ela perdidamente? Óbvio. Quando tudo parece perdido de novo, tem uma reviravolta? Claro! Tudo dá certo para a donzela e ela vai embora com seu príncipe e eles vivem felizes para sempre. Você tem alguma dúvida disso? Uma das razões pelas quais a Branca de Neve fez muito sucesso é que essa história já era amplamente conhecida pela maior parte do público. Era um conto de fadas já muito bem estabelecido. E a história da Cinderela era tão ou talvez até mais conhecida ainda que a da Branca de Neve. E antes mesmo dessa versão da Disney, a Cinderela já tinha sido adaptada diversas vezes em peças de teatro, em ópera, em curtas-metragens e até filmes de animação mudos. O próprio Walt Disney tinha feito, na época da Leftover, que foi o primeiro estúdio de animação dele, um curta-metragem da Cinderela. Então essa era uma história já muito bem estabelecida. E tudo isso então deixou óbvio para eles que, de uma lista que tinha filmes como Alice no País das Maravilhas e Peter Pan, que Cinderela devia sim ser a prioridade de lançamento do estúdio. E eles dedicaram todos os seus esforços para isso acontecer o mais rápido possível. Só que por mais que eles quisessem fazer esse filme rápido, o Walt era um perfeccionista e incomodava demais ele que os filmes lançados durante a Era de Guerra não tinham a mesma qualidade nem técnica e nem narrativa dos filmes que ele tinha feito lá no começo da empresa na Era de Ouro. Mas tinha um motivo para aqueles filmes serem tão bonitos e bem feitos, porque eles eram muito caros. O Walt Disney não economizou dinheiro para fazer aqueles filmes, e a maioria deles afundou nas bilheterias. Por mais que ele quisesse voltar àquele estilo glorioso de animação que ele tinha alcançado anos antes, ele não podia gastar a mesma coisa. Então eles tiveram que criar algumas alternativas. Fazer animação de pessoas, de seres humanos de uma maneira realista, era muito mais complicado e caro do que, por exemplo, fazer animação de animais, como ratos, cachorros, cavalos, etc. E é por isso que, no tempo final de Cinderela, toda a parte envolvendo os amiguinhos ratos e os outros animais dela são praticamente metade do filme. E ainda nesse assunto de que era muito difícil e caro animar pessoas, tinha ainda um agravante de que animar homens era, por algum motivo que eu não entendo porque eu não sou animador, mais difícil ainda do que animar mulheres. Essa é uma das razões pela qual o príncipe, que foi feito de uma maneira bem realista, bem fluida, aparece muito menos do que o pai dele e o Duque, apesar de ser um personagem infinitamente mais importante. E uma forma que eles encontraram para fazer essa animação e a produção do filme ser muito mais ágil e com menos margem para erro foi filmar o filme inteiro num estúdio com atores de verdade interpretando todos os personagens para que depois os animadores conseguissem simplesmente copiar essas imagens que eles já tinham captado com a câmera para as películas de celuloide. Então eles teriam menos chance de errar e ter retrabalho, logo o filme foi muito mais rápido de fazer do que, por exemplo, a Branca de Neve.
E a essa altura do campeonato já estava trabalhando lá dentro do estúdio uma equipe muito experiente, que estava junta desde a época da Branca de Neve. E 9 desses animadores começaram a se destacar ainda mais e hoje eles são conhecidos como sendo os reais responsáveis pelo estilo de animação Disney que a gente conhece. Eles ficaram do lado do Walt durante os períodos mais conturbados da empresa, e o Walt começou a confiar quase cegamente neles. No futuro, eles iam ficar conhecidos como sendo os 9 anciãos, e eles são todos lendas da Disney. A influência do trabalho deles é sentida no estúdio até hoje. Dos animadores que trabalham lá hoje em dia, grande parte deles foi treinada por pessoas que foram treinadas por algum dos 9 anciãos. E muitas das cenas mais marcantes de Cinderela foi idealizada e animadas por esses homens. Como, por exemplo, todo o final, que é super emocionante até para um filme de 70 anos, que são os ratinhos tendo que levar a chave de volta para Cinderela para libertá-la lá do sótão, enquanto o homem está lá embaixo experimentando o sapatinho nas irmãs dela. Ou no que o Walt considerava como sendo a cena de animação mais linda de todos os tempos, que é quando a fada madrinha transforma o vestido todo rasgado da Cinderela naquele vestido lindo. Eles foram também responsáveis pela parte que eu mais gosto desse filme, que são as vilãs. Tem a principal delas, que é a madrasta, que ela é totalmente odiosa. Eles conseguiram fazer com que ela tivesse os traços e o porte físico, né? O jeito que ela se mexe, de uma megera completa. Mas a minha parte favorita desse filme é mesmo as irmãs, eu não sei porquê. Eu acho as irmãs tão bem feitas, elas foram criadas de um jeito que elas se tornaram tão detestáveis, do jeito que elas se mexem, ou como elas falam, o jeito que elas dão risada, elas são horrorosas, gente, elas são horríveis. Ela não pode! Gata borradeira! Não O Walt queria, não é bem que ele queria, ele precisava capitalizar tudo que ele pudesse envolvendo esse filme. E ele começou a prestar atenção nas músicas que ele ia usar para ajudar a contar a história, assim como ele tinha feito nos filmes anteriores. E, por mais que essa não tivesse sido o real intuito de quando essas músicas foram compostas, as trilhas sonoras de Pinóquio, de Branca de Neve, até dos Três Porquinhos, que era um curta-metragem do Silly Symphony, tinham feito sucesso no rádio. Aí ele começou a pensar, se a gente fizer as músicas da Cinderela que funcionem tanto para o filme como para tocar no rádio, elas podem fazer ainda mais sucesso. Então, para compor a trilha sonora de Cinderela, ele chamou pessoas não do mercado de cinema, mas do mercado fonográfico, compositores e músicos especializados em criar músicas para tocar no rádio. E ele começou a ficar tão empolgado com o resultado do trabalho dessas pessoas, que ele decidiu, pela primeira vez, não usar uma gravadora de fora, né, um parceiro, para publicar e lançar e distribuir e vender esses discos. Ele decidiu fazer isso por conta própria. Então, ele criou a Walt Disney Music Company para ele poder distribuir o disco da trilha sonora da Cinderela e não precisar dividir os lucros com ninguém. Cinderela foi lançado nos cinemas americanos no dia 15 de fevereiro de 1950, com a enorme responsabilidade de ser um sucesso, porque eles tinham investido todas as suas fichas nesse projeto. E se o filme não desse lucro, muito provavelmente eles iriam à falência. Eu tenho a impressão que eu já falei isso em outros vídeos. O Walt gostava de viver perigosamente mesmo, né? E para alegria do Walt, Cinderela foi um sucesso enorme de bilheteria. Ele foi o 4º maior sucesso do ano de 1950 e o disco, com as músicas da trilha sonora de Cinderela, foi o mais vendido daquele ano, com mais de 750 mil cópias vendidas. E as músicas tocavam no rádio sem parar. A dream is a wish your heart makes. Cinderella, Cinderella, night and day it's Cinderella. Make the fire, makes the breakfast. O sucesso de Cinderela foi tão grande que o Walt começou a se sentir mais confortável para se afastar aos poucos do dia a dia das animações do estúdio para começar a se empenhar num outro programa de expansão da empresa que ele estava desenvolvendo, que mudaria o destino no mundo do entretenimento para sempre. Apesar de já ter várias adaptações dessa mesma história antes e depois da versão da Disney, e todo ano parece que sai pelo menos mais uns 10 filmes falando sobre a Cinderela, a versão que o Walt Disney criou lá em 1950 com certeza é a mais bem sucedida de todas. Mas claro que se você analisa esse filme sob um ponto de vista moderno, você começa a achar muitos problemas dentro dele.
Alguns são problemas de como o filme é montado e construído, que é muito diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Como eu disse antes, né, o filme tem muito tempo com toda a parte dos ratos. Demora muito para o filme começar de verdade. E como é de se esperar também numa produção que já tem 70 anos de idade, alguns pontos de vista e valores que eles pregam ali dentro da história não são tão modernos, vamos dizer assim. E além de reforçar esse, vou chamar de vício narrativo, de fazer com que a princesa da história, a mocinha, se apaixone perdidamente por alguém que ela acabou de conhecer, que é magicamente toda a solução dos seus problemas, que é uma coisa que a Disney ainda ia fazer durante muito tempo. Mas apesar disso, que são problemas que eu acho que a gente precisa mencionar e assumir que são coisas problemáticas de se mostrar talvez para uma criança de hoje em dia, eu acho que Cinderela faz um resumo do que a Disney faz de melhor, que é vender a magia. E mesmo hoje, 70 anos depois do seu lançamento original, ainda é emocionante ver como a Cinderela foi sortuda de que ninguém mais no reino calçasse o mesmo número que ela. Quero aproveitar para agradecer muito a sua visita aqui no canal e por ter assistido o vídeo até o fim. A gente está fazendo aqui uma série de vídeos especiais a respeito de todas as animações dos estúdios Disney por ordem de lançamento. Então eu já falei dos filmes desde a Cinderela e vou continuar no próximo vídeo falando do segundo filme da Era de Prata, Alice no País das Maravilhas. Então se você não quiser perder esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as notificações de sempre que eu colocar novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!